François-Marie Arouet não é um nome muito conhecido, mas seu pseudônimo, Voltaire, se tornou lendário. Foi através desse pseudônimo que ele se eternizou como um excelente escritor, um notável filósofo e um dos principais representantes do iluminismo, ao lado de Rousseau e Montesquieu. Voltaire era uma figura polêmica e sarcástica, dono de um pensamento profundamente crítico e genialmente ousado. Suas produções literárias eram criativas, diversificadas, instigantes e também muito provocativas, chegando inclusive a fazer com que ele fosse exilado, preso e alguns de seus manuscritos fossem queimados. Certa vez, o renomado e talentoso escritor Victor Hugo escreveu a seu respeito: mencionar Voltaire é caracterizar todo o século XVIII. François-Marie Arouet, ou Voltaire, nasceu no dia 21 de novembro de 1694 na cidade de Paris. Veio ao mundo com uma saúde tão frágil que uma enfermeira do hospital em que nasceu chegou a dar-lhe somente um dia de vida, mas, felizmente, ela estava enganada. Arouet e seu irmão mais velho, chamado Armand, viviam numa família burguesa. A mãe, que se chamava Marie Marguerite Dumas, faleceu quando Voltaire ainda era criança, e seu pai era François Arouet. Voltaire inicialmente estudou em casa, sob a tutela do abade de Châteauneuf, e mais tarde estudou com jesuítas no Collège Louis le Grand. A respeito dessa fase de sua vida, disse mais tarde que lá só aprendeu a língua latina e algumas bobagens. Mas apesar dessa declaração, ele foi um aluno diferenciado, que se destacava dos demais por sua mente brilhante e espirituosa. Quando chegou a hora de traçar seu destino profissional, optou pela literatura. Voltaire, em sua juventude, apesar de ter sido aplicado em seus estudos, também gostava de sair e se divertir noite adentro. O pai, preocupado com esse comportamento do filho, chegou em 2 ocasiões a afastá-lo de Paris, mandando-o inicialmente para Caen e em seguida para Raia. Mas mesmo nesses novos lugares, Voltaire continuou suas aventuras noturnas e romances, e assim, em 1751, foi enviado novamente para Paris. De volta a Paris, Voltaire foi por várias vezes preso por provocação às autoridades, e acabou sendo condenado ao exílio temporário por zombar do regente. Suas provocações eram resultados de críticas que ele tecia ao governo, muitas vezes na forma de versos satíricos. Em 1717, após ter escrito versos críticos e ácidos dirigidos a Luís XIV, Voltaire foi preso na Bastilha, onde ficou durante um período de 11 meses. Foi nessa ocasião que ele abandonou seu nome de nascença e passou a utilizar o nome Voltaire. Depois desse período em que esteve preso, Édipo, uma tragédia de sua autoria, foi reapresentada na cidade de Paris e o sucesso foi estrondoso. Voltaire recebeu um rendimento muito bom pela apresentação e esse dinheiro foi útil para que ele pudesse organizar devidamente sua vida. No entanto, mais tarde, após o sucesso de Édipo e depois de um certo período de liberdade, Voltaire, aos 32 anos, voltou mais uma vez para a Bastilha após ter desavenças com Rohan Chanot, um membro da nobreza. Passou algumas semanas no local e, posteriormente, foi exilado na Inglaterra, país no qual ficou durante 30 meses. Na Inglaterra, o brilhante escritor francês viveu um momento importante de sua vida. Em pouco tempo, aprendeu a língua inglesa, estudou a cultura local e se familiarizou com os clássicos da literatura, da filosofia e da ciência do país. Dentre os vários autores que conheceu, ficou especialmente atraído pelas obras do filósofo John Locke e do físico Isaac Newton. Voltaire ficou encantado e entusiasmado com a Inglaterra, que aos seus olhos era um país mais livre e mais próspero do que a França. Foi nesse período que escreveu o ensaio Cartas Inglesas, que se tornou uma de suas obras mais célebres. Nesse manuscrito, enaltecia o glorioso espírito de liberdade e a independência intelectual que vigorava no país. Além de enaltecer esses aspectos positivos da Inglaterra, ele os comparou com a França, pontuando alguns atrasos e retrocessos em sua terra natal. Mas, apesar do fascínio pelas terras inglesas, o escritor retornou para Paris em 1729, e sem que ele autorizasse, as cartas inglesas foram publicadas em seu país. O parlamento de Paris ficou enfurecido com a obra e ordenou que os exemplares do livro fossem queimados publicamente no pátio da Cúria Parlamentar. Percebendo a polêmica que havia causado, antes de ser novamente encaminhado para a Bastilha, Voltaire abandonou Paris e fugiu para Cirey, onde ficou no castelo da estudiosa marquesa de Châtelet, com quem desenvolveu uma relação amorosa.
Sua passagem por Cirré foi frutífera, pois na época em que viveu no local, escreveu importantes livros como A Morte de César, Os Elementos da Filosofia de Newton, A Metafísica de Newton e outros. No castelo, Voltaire possuía até mesmo um laboratório para desenvolver pesquisas e estudos científicos. O romance entre Voltaire e a marquesa durou em torno de 15 anos. Em 1745, o casal se mudou para Paris, e após alguns anos na cidade, a marquesa se apaixonou pelo marquês de Saint-Lambert, e o relacionamento entre ela e Voltaire acabou chegando ao fim. Apesar do rompimento, o tempo em que esteve em Paris foi positivo, pois em 15 de abril de 1746, o rei nomeou Voltaire como historiógrafo da França. Algum tempo após o fim de seu relacionamento, foram publicadas duas importantes obras de Voltaire, que são Micrômegas e Zadig ou O Destino. Micrômegas é um de seus escritos mais populares. Embora seja relativamente curto, é de grande profundidade filosófica. Na história desse livro, o planeta Terra é visitado por um ser gigantesco provindo de Sírius. Ao longo da jornada feita pelo extraterreno, muitas reflexões filosóficas se desenrolam. A leitura é leve e nos faz refletir sobre vários aspectos de nossa realidade. Zadig, ou O Destino, se tornou uma das obras mais conceituadas de Voltaire. Zadig é o personagem central da história, e é em torno dele que toda a narrativa se desenvolve. Esse protagonista é um pensador babilônico de imensa sabedoria, que passa por muitas aventuras desencadeadas pelo dinamismo de seu destino. Além desses dois livros, Voltaire continuou escrevendo, e seus escritos costumavam conter críticas ácidas, revestidas por um tom de humor e ironia. Ele criticou o absolutismo, a igreja, a superstição e também a nobreza. Além disso, combateu intensamente a superstição, o fanatismo e a intolerância, valorizando a liberdade e enaltecendo a capacidade da razão. Por meio de seus escritos, Voltaire pretendia convidar as pessoas a pensarem por si mesmas, e assim fazer com que elas se desvinculassem de certas imposições e tradições que lhe eram impostas. Quanto mais escrevia, mais popular Voltaire se tornava entre seus conterrâneos. Ele foi se tornando uma pessoa cada vez mais conhecida e recebia muitas cartas de seus leitores. Uma das pessoas a se encantar com o filósofo foi Frederico II da Prússia. No ano de 1736, esse grande admirador de Voltaire convidou o gênio francês para ir à sua corte, localizada em Potsdam, no leste da Alemanha. O escritor francês, porém, naquela época, rejeitou o convite. Após a morte da marquesa, por quem manteve profundo carinho e admiração, em um estado de profunda tristeza, Voltaire aceitou um novo convite do monarca Frederico II e partiu para Potsdam. Mas, após passar 3 anos no local, acabou se envolvendo em desentendimentos que lhe geraram uma nova prisão, dessa vez em Frankfurt. Após passar um tempo preso, foi solto e quis voltar para Paris. Porém, foi surpreendido pela notícia que tinha sido exilado de seu país. Voltaire ficou um tanto deslocado, pensando em quais opções tinha e para onde deveria ir. Por fim, comprou uma propriedade chamada Les Délices e lá se instalou durante um tempo, até que, em 1758, se mudou para Ferney, que se localiza na fronteira entre a Suíça e a França. Em 1755, Lisboa, a capital de Portugal, foi assolada por um terremoto muito forte que matou muitas pessoas. A catástrofe chamou a atenção de Voltaire, especialmente quando ele foi informado que o clero francês estava dizendo que o terremoto era para que as pessoas pagassem por seus pecados. Ele então publicou um poema a respeito disso e Rousseau, outro grande pensador francês que foi um dos maiores nomes do iluminismo, deu uma resposta onde defendeu a interpretação eclesiástica. Esse conjunto de acontecimentos inspirou Voltaire a escrever em apenas 3 dias aquele que talvez seja o seu mais célebre livro, que é Cândido ou O Otimismo. A narrativa desse livro nos conta sobre a vida de Cândido, que após cometer o erro de beijar sua prima, vaga de um lugar para o outro vivendo as inconstâncias de sua existência e conhecendo e se relacionando com várias pessoas diferentes. A história, é claro, tem um pano de fundo filosófico e profundo. Ela foi traduzida em vários idiomas e serviu de inspiração para inúmeros outros autores que sucederam a Voltaire. Dentre sua vasta e importante produção literária, o Dicionário Filosófico merece destaque, pois ele é considerado o primeiro livro de bolso da história.
O lançamento dessa edição portátil, além de inovador, foi muito positivo, pois as pessoas podiam carregá-lo facilmente com elas, e dessa forma o conhecimento e a leitura poderiam ser obtidos de uma forma acessível e simplificada. Assim como ocorreu em cartas inglesas, houve uma ocasião em que um exemplar do dicionário chegou a ser queimado. Ele escreveu vários outros livros importantes, como, por exemplo, A Princesa da Babilônia, Tratado sobre a Tolerância, O Homem dos 40 Escudos e vários outros. Aos 80 anos, Voltaire adoeceu e, quando tinha 83, decidiu ir para a capital francesa para assistir à estreia de sua tragédia Irene, ainda que seu médico o tivesse alertado sobre as possíveis complicações que a viagem poderia causar à sua saúde. Mas o filósofo estava decidido e dirigiu-se para Paris, onde foi recebido como um herói. Em seguida à sua chegada, recebeu mais de 300 pessoas em seus aposentos, dentre as quais, curiosamente, estava o brilhante Benjamin Franklin, que levou seu filho para ser abençoado pelo genial escritor e pensador francês. Voltaire teria colocado suas mãos em cima da cabeça do menino e dito para que o jovem se dedicasse a Deus e à liberdade. Em 28 de fevereiro de 1778, já frágil e perto de seu fim, escreveu: "Morro adorando a Deus, amando meus amigos, sem odiar meus inimigos e detestando a superstição." Voltaire faleceu no dia 30 de maio de 1778. A sepultura eclesiástica foi recusada ao filósofo e seu corpo foi levado por amigos até Celliers, onde foi enterrado. Porém, em 1791, Luís XVI foi forçado pela Assembleia Nacional a pedir para que os restos mortais de Voltaire fossem encaminhados para o Panteão. Assim aconteceu, e os restos mortais do gênio francês foram escoltados pela capital francesa, acompanhados por uma multidão de pessoas. No carro funerário constava a seguinte inscrição: "Ele deu à mente humana um grande impulso e nos preparou para a liberdade." Voltaire foi um dos homens mais brilhantes que já existiu, e até os dias de hoje seus escritos mantêm relevância. A produção literária atemporal deixada por ele é extensa, contabilizando um total de mais de 70 obras, escritas nas mais variadas formas literárias, como, por exemplo, ensaios filosóficos, peças de teatro, romances, poesias e cartas. Por meio de suas abordagens críticas e de sua escrita atraente, Voltaire instigou seus contemporâneos, convidando-os a pensar de maneira mais crítica a respeito de vários aspectos de seu cotidiano. E sua herança literária permaneceu, instigando os leitores a refletirem de maneira mais profunda sobre a existência.